mês de maio é o mês da família. E durante os domingos deste mês, nós estamos estudando assuntos relacionados a este tema. No primeiro sermão, eu preguei sobre Deus responde orações. Deus respondeu a oração de uma mãe, Deus respondeu a oração de Ana. Como Ele fez isso? Trazendo ordem para dentro daquela casa, trazendo paz ao coração daquela mulher, trazendo vida e esperança. A vida de Samuel não trouxe apenas esperança ao coração de Ana, ao coração de Eucana. A vida de Samuel trouxe esperança à nação de Israel. No segundo sermão, o irmão Marcos falou sobre a importância de dedicar tempo à família. E a pergunta que eu te faço é: você tem dedicado tempo à tua família? No terceiro sermão, eu falei sobre a viabilidade de construir um lar cristão. E eu concluí a mensagem dizendo: assim como é possível construir uma grande catedral, é possível sim construir um lar cristão. E um lar cristão se constrói com palavra de Deus. Um lar cristão se constrói com conversões. Um lar cristão se constrói com perseverança. No quarto sermão, eu falei sobre o seguinte tema: lute por sua família. Esse sermão eu preguei domingo passado à noite, e eu comecei dizendo que o inimigo ele é real. O inimigo, quando ataca, ele ataca de forma avassaladora. O inimigo, quando ataca, ele gera dor e sofrimento. Porém, aquele que luta por sua família encontra vitória. É isso que a palavra nos garante, isso traz esperança. Quem luta por sua família encontra vitória. Davi lutou por sua família. E como ele fez isso? Ele chorou diante de Deus. Ele buscou a orientação do Senhor e ele aplicou os conselhos de Deus em sua vida. E ele recuperou a sua família. E nessa manhã, eu gostaria de falar rapidamente com você sobre o seguinte tema: família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. E para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 25. Gênesis capítulo 2, versículos do 18 ao 25. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do bom Deus: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com sua palavra nessa manhã. Podem se assentar. A família é um projeto que nasceu no coração de Deus e se materializou através do casamento. Em outras palavras, o casamento, ele é o start, ele é o início.
da família que Deus projetou. Eu vou repetir: o casamento é o start, é o início da família que Deus projetou. Nessa manhã, então, eu vou falar sobre casamento. Alguns anos atrás, eu ouvi uma poesia interpretada pelo pastor Cláudio Duarte, chamada Poema do Casamento. E esta poesia foi escrita por Sidney Moraes, e diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato, bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce e leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa, entregando a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho, mas há também homens que falem e há quem acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito. E discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Família, projeto de Deus, que se materializou através do casamento. Em outras palavras, casamento é o start, casamento é o início para a família projetada por Deus. E aqui eu aprendo algumas lições sobre casamento que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. E a primeira lição é essa: o casamento surgiu como uma resposta de Deus para a solidão do homem. O texto sagrado vai dizer isso. O poema que nós acabamos de ler vai dizer isso. O casamento surgiu como uma resposta de Deus para a solidão do homem. Atente para o que diz o versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, como o homem ele foi criado primeiro, ele recebeu de Deus uma incumbência: dar nome aos bichos, cultivar e proteger o jardim. Era isso que Adão fazia diariamente. Dia após dia ele dava nome aos bichos, cultivava e protegia o jardim. Adão era um homem extremamente inteligente. Como nós percebemos isso? Através do nome dos bichos. Você já parou para pensar que realmente vaca tem cara de vaca? Boi tem cara de boi?
Cavalo tem cara de cavalo, égua tem cara de égua. Imagina você lá no Jardim do Éden, no lugar de Adão. Será que você teria a competência que Adão teve? Braumer, ele vai dizer que ver e nomear todos os animais despertou em Adão o anseio por um ser que o completasse e lhe correspondesse. A dádiva dos animais trazia ajuda para o ser humano, mas não acabava com sua real solidão, visto que animal nunca poderá se tornar para o ser humano uma ajuda que vá além do meramente funcional. Por mais que Adão tivesse um bom relacionamento com os bichos, algo lhe faltava. Adão foi criado perfeito, por um Deus perfeito, colocado no jardim perfeito, gozando de uma perfeita comunhão com Deus. Más línguas vão dizer que Adão estava tão feliz, tão satisfeito, que isso acabou irritando o próprio Deus. Más línguas vão dizer que um dia Deus chegou para Adão e disse: Adão, tu está bem, hein? Está dando tudo certo para ti. Vou te colocar aí para dormir, vou criar um problema para você. E aí Adão dormiu e no outro dia ele se deparou com a Eva, que havia resolvido o problema antes de Adão acordar. Adão, um homem perfeito, criado por um Deus perfeito, colocado em um jardim perfeito, gozando de uma perfeita comunhão com Deus. Mulher é benção. A minha esposa é uma benção. Eu lembro até hoje do dia que Joyce chegou para mim e disse: Tiago, o meu papel é cuidar de você. O meu papel é cuidar dos nossos filhos. O meu papel é cuidar da nossa casa, para que você possa cumprir bem o seu papel, que é o de ser o cabeça desse lar, como também exercer bem o seu ministério. Este ano, Joyce e eu, nós estamos completando 14 anos de ministério, de casamento. 14 anos de casamento. E eu consigo perceber Joyce cuidando de mim, cuidando dos meus filhos, cuidando da nossa casa, me dando tranquilidade para fazer aquilo que eu preciso fazer. Se você for parar para pensar, Adão era perfeito, criado por um Deus perfeito, colocado em um jardim perfeito, gozando de uma comunhão perfeita com Deus, a ponto de não perceber que lhe faltava alguma coisa. Mas Deus percebeu, e Deus supriu as carências de Adão. Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só, então cria a mulher e institui o casamento para ser uma fonte de prazer e felicidade. Sendo assim, podemos dizer que o casamento foi idealizado por Deus para ser uma antessala do céu, não um porão do inferno. O casamento foi projetado por Deus para ser uma antessala do céu, não um porão do inferno. O casamento é um presente de Deus, não uma iniciativa humana. O casamento veio como uma resposta de Deus para a solidão do homem. O problema é quando uma pessoa se sente só, mesmo depois de casada. Aqui está o problema. E talvez este seja o teu caso. Você se sente só, mesmo depois de casado ou de casada. Talvez este seja o problema que você está enxergando dentro da tua casa, na vida dos teus pais. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro. E a pergunta que eu te faço aqui nessa manhã, você que é casado, faz quanto tempo que você não tem intimidade com o teu cônjuge? Faz quanto tempo que você não compartilha a tua rotina com o teu cônjuge, o teu dia a dia com o teu cônjuge? Faz quanto tempo que você não comemora mais datas especiais com o teu cônjuge? No sábado que vem, os meus pais vão festejar 42 anos de casados. Esta festa era para ter acontecido há 2 anos atrás, mas no mês que a festa ia acontecer,
entrou a pandemia. Mas eles não esqueceram da festa. Sábado que vem eles estarão festejando 42 anos de casados. Agora em junho, dia 10 de junho, é uma ótima oportunidade para você festejar. Festejar o seu casamento, festejar o seu relacionamento, festejar a vida do teu companheiro, a vida da tua companheira. Faz quanto tempo que você não exerce mais a tua função no lar? Homem, faz quanto tempo que você não cultiva e protege mais o jardim que Deus te deu? Lembrando que esse jardim começa com o teu casamento. Faz quanto tempo você, mulher, não cultiva mais, ou melhor, não exerce mais a tua função, ajudando o teu marido a cultivar e proteger o jardim que Deus concedeu a ele? É a falta dessas coisas que gera solidão. O casamento surgiu, em primeiro lugar, como uma resposta de Deus para a solidão do homem. O casamento é o remédio para a solidão, não a causa. Não a causa. Então, se você hoje é casado e coloca a culpa no casamento pela tua infelicidade, lembre-se disso. O casamento é o remédio para a tua solidão, não a causa. O casamento surgiu, em segundo lugar, como um ambiente de cooperação e parceria. Versículo 18 ao 22 vão dizer assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxiliasse e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Companheirismo e parceria. Irmãos, eu sou feliz dentro da minha casa. Eu sou satisfeito com a esposa que eu tenho. Minha esposa tem defeitos? Sim, ela tem defeitos, como qualquer outra pessoa. Eu tenho defeitos? Sim, eu tenho defeitos como qualquer outra pessoa. O nosso casamento tem defeitos? Sim, tem, mas eu estou satisfeito. E desconfio que Deus tenha feito a mesma coisa que fez com Adão. Ele olhou para mim e disse: Tiago, você está satisfeito demais. Você está feliz demais. Está dando tudo certo para você. Então eu vou colocar você para dormir, porque eu vou criar um problema na tua vida. E ali eu digo: será que é poligamia? E aí eu dormi e acordei com uma Kombi e um Fusca dentro da minha garagem. O problema está criado. Mas mesmo diante deste problema, eu tenho uma companheira, eu tenho uma parceira para todos os momentos da vida. O casamento surgiu, em segundo lugar, como um ambiente de cooperação e parceria. O teu casamento é um ambiente de cooperação e parceria. Hernandes Dias Lopes vai dizer: a mulher não foi criada para competir com o homem, mas para cooperar com ele. Não para estar acima ou abaixo dele, mas para olhar em seus olhos, como sua coigual. Em resumo, a mulher foi criada por Deus, do homem e para o homem. Warren Wiersbe, ele vai continuar nessa mesma linha quando ele diz: é digno de nota que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para governá-lo, nem dos seus pés para se pôr ele subjugada. Deus tirou a mulher de uma de suas costelas para estar ao seu lado, debaixo do braço para ser por ele amparada, e bem perto do coração para ser o centro de seus afetos. Resta claro afirmar
que nenhum homem é feliz escravizando sua mulher, nem pode ser feliz sendo subjugado por ela. No casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. É isso que esses dois comentaristas estão querendo nos ensinar. No casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. E nessa aliança de afeto, não há lugar para competição. Nessa aliança de afeto, só há lugar para cooperação e parceria. Salomão entendeu bem isso. E ele vai discorrer sobre isso em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12. E as lições que nós vamos aprender com este texto são essas. Salomão vai nos ensinar que, quando há cooperação e parceria, o casamento se torna melhor do que a vida solitária. O versículo 9 vai começar dizendo: é melhor serem dois do que um. Não há pecado em você escolher a vida celibatária. Não há. Mas Salomão vai dizer: o casamento é melhor. Você pode escolher, mas o casamento é melhor. Porque no casamento, um anima o outro. No casamento, um protege o outro. No casamento, um aquece o outro. Coisa que amigo nenhum pode fazer por você. Salomão vai dizer que quando há cooperação e parceria, o casamento acaba sendo recompensador, tanto para o marido quanto para a mulher. Eu casei com 21 anos de idade. E no dia que eu casei, eu tinha uma convicção e continuo com essa convicção até hoje. Eu, Tiago, acredito que é melhor construir um projeto junto com a mulher que eu vou passar o resto da minha vida, que construir um projeto separado, depois ela construir o projeto dela e tentar unir os dois projetos no meio do caminho. Para mim tem sido recompensador construir um projeto com a mulher que Deus me deu até o último dia da minha vida. O casamento é uma adição de esforço e um somatório de resultados. Se os dois trabalham na mesma direção, com a mesma motivação, visando o bem comum, eles têm a melhor paga do seu trabalho. Sua recompensa é mais robusta, suas conquistas são maiores, seus resultados são mais promissores. Salomão vai nos ensinar que, quando a cooperação e parceria, o casamento acaba fortalecendo a ambos. É preciso lembrar que a história humana não se desenrola dentro de um jardim perfeito. A história da humanidade se desenrola dentro de um campo de batalha. A sociedade em que nós vivemos não ama Deus. A sociedade em que nós vivemos não respeita os mandamentos de Deus. E Deus não nos colocou dentro de uma redoma de vidro, Deus não nos colocou dentro de uma bolha. Deus permitiu que você, eu, as nossas famílias, o meu casamento, o teu casamento, viesse a trilhar, a andar por meio dessa sociedade perversa. E tal exposição acaba colocando, sim, as famílias em risco, os casamentos em risco. Mas é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos para fortalecer um ou outro, para que Deus seja glorificado. Se fizermos uma carreira solo, no território da solidão, ao sermos atacados, não conseguiremos resistir. Porém, se formos dois, levantar-nos-emos contra o inimigo, resistir-lhe-emos e prevalecemos contra ele. No casamento, tornamo-nos mais fortes, mais resistentes e mais que vencedores. Eu quero te convidar a assistir um vídeo de um filme que eu olhei alguns anos atrás, que tem muito a ver com este ponto. Em minha alma uma bela canção que há tempos eu tento expressar com palavras também, e me vejo num frio sem fim.
Mesmo assim posso ouvir sua voz entoando outra vez. Então vou me repousar e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Quero ouvir as cantigas dos céus, das galáxias dançando, estou vindo alegres também. Se os meus sonhos tão longe eu sentir, cante menos canções dos seus planos pra mim outra vez. Então vou me e ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Eu dou meu destino a ti e tudo que há em mim. Quero sua música cantada com todo o céu, como fôlego sim, devolvo tudo a ti. Então vou me repousar, ergo as mãos ao céu pra orar, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja sempre seu, pra que eu seja seu, pois sei que o meu alento é você. Joyce, você estava junto naquela vez que a Kombi, depois de um culto, estragou lá em Morungava, às 9h da noite, e nós viemos até a zona sul de Porto Alegre empurrando a Kombi, chegamos às 4h da manhã. Joyce, você estava junto aquele dia que eu fui levar um pastor para pregar fora, e a Kombi estragou, furou os 2 pneus, e nós tivemos que passar a barreira da polícia empurrando a Kombi. Você estava junto este ano, no momento que a Kombi estragou, no nosso primeiro dia de viagem. Se eu fosse olhar com a ótica deste mundo, eu diria que a minha esposa só me dá azar. Mas quando eu olho para uma ótica bíblica, eu aprendo que ela é uma grande parceira. Uma grande parceira. Uma grande cooperadora. Como você tem olhado para o seu cônjuge? Como você tem olhado para a tua esposa? Como você tem olhado para o teu marido? O casamento é o start, é o início da família projetada por Deus. O casamento surgiu em terceiro e último lugar, com valores bem definidos. Atente para o que diz o versículo 24 ao 25. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Valores bem definidos. Quanto à prioridade, o casamento exige deixar pai e mãe. Essa semana, Ana me mostrou um vídeo do Rios, lá do Instagram,
de um casamento onde o pastor terminou a mensagem e disse: pode beijar a noiva. O rapaz foi beijar a noiva e a menina se esquivou. O rapaz foi beijar a noiva e a menina se esquivou. O rapaz, envergonhado diante dos seus convidados, perguntou: o que você está fazendo? E ela disse: bem capaz que eu vou te beijar na frente do meu pai. Valores bem definidos. Quanto à prioridade, o casamento exige deixar pai e mãe. Quem casa, quer casa. Quem casa, quer construir a sua vida. Quanto à sua natureza, o casamento é heterossexual. A Bíblia vai dizer um homem casando com uma mulher. Você não vai encontrar base bíblica para o casamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. Você vai encontrar sim que esta prática, ofende a santidade de Deus. Valores bem definidos quanto à sua posição, o casamento é monogâmico. A Bíblia nunca proibiu, ou melhor, a lei de Moisés não proibiu a poligamia. Mas nós vamos ver que a poligamia nunca foi projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi a monogamia, o casamento de um homem com uma mulher. E toda vez que essa prática foi utilizada na palavra, a família enfrentou problemas. Você lembra de Abraão? Você lembra de Jacó? Você lembra de Davi? Valores bem definidos quanto à sua intimidade. O casamento é monossomático. O que isso quer dizer? Deus legitima a intimidade sexual entre marido e mulher. O sexo é bom, puro, santo e deleitoso. Mas quando praticado antes do casamento, é fornicação. E quando feito fora do casamento, é adultério. Então, se você pratica sexo fora do casamento, você está em pecado. E esse pecado se chama adultério. Se você não é casado e pratica sexo, você está cometendo o pecado da fornicação. Casamento é coisa séria. Casamento é o start. Casamento é o início para a família que Deus projetou. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a família é um projeto que nasceu no coração de Deus e se materializou através do casamento. Em outras palavras, casamento é o start, é o início para a família projetada por Deus. O casamento surgiu em primeiro lugar como uma resposta de Deus para a solidão do homem. O casamento é o remédio para a solidão, não a causa. Então, se você está experimentando solidão no teu casamento, algo está errado. O casamento é uma resposta, como também é um ambiente de cooperação e parceria. Não há lugar para competição dentro de um casamento. E por último, ele é um lugar com valores bem definidos. O casamento surgiu com valores bem definidos.